Sejam muito bem-vindos ao To Be a Gunner. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre tudo ou quase tudo que rolou na 18ª rodada da Premier League, beleza? Vambora! Galera, antes de ir pro conteúdo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, compartilha com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo pra gente crescer cada vez mais, beleza? Se der também, dá aquele hype pra gente alcançar cada vez mais pessoas. Agora sim, vamos pro conteúdo. E vamos lá, galera, já vamos começar aqui por Manchester United 1, Newcastle 0. Eu disse que seria 2-1 pro United, pelo menos acertei o vencedor e a diferença de gols, né? Mas ó, eu achei um jogo mais seguro do United, tá? Achei. Demonstraram alguns dos mesmos problemas, tá? Que eu venho citando aqui todo o review de rodada, como a finalização, nessa, tamo junto, Red Devils. Mas quem começou o jogo mais perigoso foi o Newcastle, logo aos 12 minutos, numa jogada de escanteio. O Bruno Guimarães subiu, desviou de cabeça na primeira trave, mas o Lamens fez uma boa defesa. Só que logo aos 23 minutos, galera, o Dorgo pegou um chute raro, galera, raro de acontecer, tá? Quase fora da área, a bola sobra assim, num latereio, na verdade. E ele pega de primeira, de esquerda, no cantinho assim, meia altura. Cara, que golaço do Dorgu, que golaço. O Ramsdale ainda quase chegou na bola, mas não deu. Golaço do United. E golaço do Dorgu, que fez uma partida excelente, tá? Apareceu demais lá na frente e também fez cortes importantes na zaga. Jogo muito sólido do Dorgo. O Matheus Cunha também, caraca, principalmente no primeiro tempo, jogou muita bola, sempre infernizando a zaga do Newcastle e sempre muito perigoso. O Chesco também fez uma boa partida, inclusive deu um chutaço no travessão que deve estar tremendo até agora lá, a trave do Ramsdale. E o Newcastle até cresceu muito por conta da substituição que o Amorim fez, porque ele tirou o Casemiro e colocou o Iorro logo aos 60, mais ou menos. E, cara, muito cedo pra fazer esse tipo de substituição. Pelo menos eu achei. Logo depois da substituição, o Lewis Hall mandou um chutaço de fora da área no travessão. Depois o Gordon perdeu um gol aos 66 minutos. E aí, só um pouco depois disso que o United foi chegar de novo com o Dalot, que perdeu um gol inacreditável, tá? Na cara do gol, ele chutou pro alto, assim, pra fora. Cara, não se perde esse tipo de gol. Mas, como eu venho dizendo aqui, né, de novo, o United perde muitos gols. É um dos times que mais cria, mas que mais erra também. E, cara, pra quem é neutro, foi um jogo muito divertido de ver, sabe? Muitos lances, um jogo muito brigado no começo e depois, né, os times se soltando, muitas oportunidades pros dois lados. E, cara, de novo, se o United resolver logo esse problema de finalização, o time vai subir, cara, porque o time não é ruim, sabe? Pelo menos não é tão ruim pra ficar ali na segunda parte da tabela, né? É um time muito melhor que isso, com investimento, né, pra ser melhor que isso. Por isso eu acho que vai brigar ali na parte de cima pra tentar um quarto lugar, talvez. Vamos ver como é que vai desenrolar aí o campeonato pro United. Já o Newcastle, cara, é aquela inconsistência que a gente vem dizendo aqui também, praticamente desde o começo da temporada. Na verdade, no começo da temporada, eu usava a desculpa de eles estarem jogando com times muito fortes, né? Mas agora essa desculpa não cabe mais. Eles têm oscilado muito independente do adversário e muito mais fora de casa, né? Dentro de casa eles ainda continuam um pouquinho mais consistentes. Mas por enquanto é uma das maiores decepções da temporada, tá? Eu diria. Esperava muito mais desse Newcastle. Tudo bem que não teve muitas contratações, mas manteve a estrutura do time, né? A coluna do time. Não entendi essa queda tão absurda desse time. E tudo bem, né? Eles têm tido muitas lesões ali no setor defensivo. E nessa, tamo junto, Magpies, nós também. Só que mesmo assim, eles precisam melhorar, tá? É muita inconsistência para o que eles deveriam estar brigando, né? Que é na parte de cima da tabela. Com o resultado, o United fica em sexto com 26 pontos e na próxima rodada eles pegam o Wolves em casa. Já o Newcastle fica em 14º com 23 pontos e pegam o Burnley em casa. Aí vamos lá para Forest 1, Manchester City 2 e galera, apesar de eu ter falado que seria 3-1 pro City, eu acho que o jogo foi mais complicado do que eu esperava, tá? Porque o Gibbs White perdeu um gol logo aos 7 minutos, num bom cruzamento do Hudson-Odoi, mas ele chegou muito atrasado para finalizar e, cara, foi uma chance inacreditável
perdida pelo Forest. E no geral, o Forest foi melhor do que o City no primeiro tempo, tá? Só que, cara, mesmo com o Haaland e o Foden jogando bem... Cara, bem abaixo do que a gente sabe do que eles podem jogar, o City foi buscar o resultado. Porque logo no começo do segundo tempo, aos 48, o Reinders, ele invade a área e o Cherki, cara, tá jogando demais esse cara. Ele encontra um passe pra infiltração do Reinders e o Reinders faz um golaço. Gente, que golaço do City, jogadaça. Aí logo em seguida, aos 50, mais uma vez o Cherki, ele veio carregando a bola desde o meio do campo, foi trazendo pra direita assim, e conseguiu finalizar, passou pelo zagueiro, conseguiu finalizar para uma boa defesa do John, mas o jogo não tava ganho não, porque aos 53, gol do Forest com o Hutchinson, que também venho dizendo aqui que joga bem, hein? Esse cara joga bem. E foi numa boa jogada tramada pelo Forest, tá? O Gibbs White passa muito bem pelo Nico Gonzalez, se eu não me engano, e aí ele abre o jogo pro Hudson-Odoi, que devolve pro Gibbs White, aí o Gibbs White dá um passe muito bom pro Igor Jesus, por infiltração, e o Igor olha pra área e, cara, tá um buraco na defesa do City. Inacreditável. E aí ele só coloca, assim, ó, no pé do Hutchinson, que só empurra pro gol de primeira. Um bonito gol do Forest, tá? E eu achei bizarro esse buraco na defesa do City. Cara, tinha muita gente pro lado esquerdo e deixaram o outro lado completamente vazio. Tinha dois caras do Forest, inclusive, o Hutchinson e um outro que eu não me lembro quem era. Mas estava vazio, sabe? Cara, mas um bonito gol do Forest. E o Forest cresceu bastante depois do gol, perdeu duas oportunidades. Depois o City chegou também com o Foden, com direito a uma defesaça do John. Mas aos 84, numa cobrança de escanteio, o Gvardiol ajeita de cabeça assim para trás, dentro da área. E o Cherki vem e bate de primeira. Golaço do City. Mas olha só, teve que fazer um gol aos 84 e teve que segurar, tá, o ímpeto do Forest no primeiro tempo e em alguns bons momentos aqui do segundo tempo. Então, cara, não foi um jogo tranquilo, tá, pro Manchester City. Só que, como eu disse, mesmo sem os dois melhores jogadores do time jogando bem, na verdade, eu vou me corrigir aqui, tá? Eu acho que o Cherki tem sido o melhor jogador do City. E mesmo Haaland e Foden não estando no seu melhor dia, eles encontraram um jeito de vencer. E é isso que importa, né? Daqui pra frente, cara, 3 pontos são mais importantes do que performance. E eles não jogaram mal, longe disso, tá? É só que o Forest jogou muito bem e naquele mundinho feliz, onde tudo seria justo, provavelmente o empate aqui seria mais justo, tá? Mas isso não existe no futebol e o Cherki tá voando e isso é um pouco assustador, gente. É um pouco assustador, sim, não vou mentir. O City é muito seguro, sabe? Enquanto eu vi o jogo e, tipo, ia chegando perto ali, tipo, 80 minutos, eu falei, meu Deus, a qualquer minuto vai sair o gol do City, cara. Vai sair o gol do City. Eu repito, eu não acho que o City vá perder pontos, pelo menos agora, pra esse tipo de time, sabe? Inclusive, um micro spoiler, eu tô trocando a minha previsão para o jogo deles contra o Sunderland. E, cara, o Guardiola realmente ligou o modo hard no cérebro dele. Ele quer ganhar essa Premier. Ele quer ganhar e isso não é bom, cara. Isso não é bom. Tava legal ali no começo da temporada, né? Que ele tava meio desligado, ele tava meio... tô nem aí. Mas agora não. Agora ele parece estar motivado para tentar ganhar. Acho que muito por conta desses rumores que estão surgindo aí, né? Que provavelmente ele vai encerrar o contrato dele com o City no final dessa temporada. Eu vi que o City já estava atrás do Maresca, inclusive, para substituir ele, mas não sei. Tá parecendo especulação muito maluca. Vamos ver no que vai dar, né? Mas talvez seja essa a motivação dele, né? Terminar aí a carreira dele no City com mais um título de Premier League. Espero que não. E já o Forest, cara, mostrou um espírito de luta aqui incrível, tá? Jogaram muita bola e, como eu disse, mereceram pelo menos o empate. E assim, se eles continuarem nessa pegada, eu acho que eles conseguem fugir do rebaixamento tranquilamente. E realmente, se você contar ali do 16º pra baixo, eu acho que é o melhor time, tá? Pelo menos nas últimas 4, 5 rodadas, é o time que tem apresentado o melhor futebol. Aí, com o resultado, o Forest fica em 17º com 18 pontos e na próxima rodada pega o Everton em casa. Já o City continua na cola do Arsenal com 40 pontos agora, só 2 pontos atrás dos Gunners. E na próxima rodada, eles pegam o Sunderland. E será que os Black Cats conseguem aí fazer um milagre pra nós? Vamos lá.
Vamos pedir pros deuses do futebol voltarem pro nosso lado, né? Porque tá complicado. Aí vamos para Arsenal e Brighton, que eu disse que seria 3-0, mas foi um 2-1 desnecessário, tá? Desnecessário por quê? Porque repetimos as falhas que a gente apresentou contra o Crystal Palace. A gente não consegue finalizar o jogo. A gente não consegue matar o adversário. E perdemos muitos gols de novo. Eu falei muito desse jogo lá no vídeo de review da partida. Então, se você não viu, dá uma olhada lá. Tá fresquinho ainda. E assim você dá uma força pro canal. E aí, falando em dar uma força pro canal, galera, aproveita para fazer suas comprinhas de fim de ano. Aqui, ó, em clima de Natal ainda, né? O Natal já passou faz um tempo, mas esse climinha de fim de ano, dá aquela vontade de comprar um presente pra família ou pra você mesmo. Aquele videogame que você tava enrolando pra comprar, aquele celular, aquele tênis, aquela camisa bonita do Arsenal. Inclusive deixei a branca aqui, ó, prontinha só pra você comprar. E aí, se você comprar pelos meus links, além de garantir os presentes de fim de ano, você ajuda demais o canal, sem custo adicional nenhum pra você, beleza? Então clica aí, faça suas compras e de volta pro vídeo. Como eu ia dizendo, falei muito já sobre esse jogo, né, lá no vídeo de review, mas aqui eu quero repetir que precisamos melhorar demais nas finalizações, tá, galera? Se a gente quiser vencer o próximo jogo, que vai ser o jogo mais complicado do campeonato até aqui, contra o Aston Villa, precisamos melhorar na finalização e na tomada de decisão também, né? Porque não foi só finalização, teve alguns lances ali que não era para finalizar, era para tocar, era para tentar passar pelo lateral, era para dar mais um tempo pro cara passar, para ele conseguir dar o passe, sabe? Muita tomada de decisão errada. Só que agora contra o Villa, a gente precisa ser mais letal na frente do gol. E esse jogo vai ser guerra, galera. Eu acho que vai ser um jogo absurdo, tá? Mas também eu falo sobre ele no preview da 19ª rodada. Com a vitória, a gente continua em primeiro lugar, com 42 pontos, né? 2 pontos acima do Manchester City. E na próxima rodada, vamos pegar o Villa. Mas eu tô otimista pra esse jogo. Já o Brighton, cara, não jogou tão mal, tá? Jogou razoavelmente bem defensivamente, não ofereceu muito no ataque, principalmente no primeiro tempo, né? A gente não deu espaço nenhum pra eles, mas eles não desistiram do jogo, e isso é mérito deles, né? O problema deles é que eles oscilam demais. É a mesma coisa do Newcastle ali, né? Jogam um jogo muito bem, aí depois jogam muito mal e ficam nessa, oscilando muito, perdendo muito ponto por aí. E aí, com o resultado, eles ficam em 13º com 24 pontos e pegam o West Ham fora de casa na próxima rodada. Agora vamos para Brentford 4, Bournemouth 1. A única coisa que eu acertei nesse jogo aqui é que o Semenyo faria um gol, e ele fez, olha aí. Eu disse que seria 2-1 pro Bournemouth. Então, além de ter invertido o resultado, né, além de ter errado o vencedor, ainda exagerei no erro, né? Mas vamos lá. E cara, eu até anotei aqui, pra nós Gunners, quem não viu esse jogo, veja os melhores momentos e prestem atenção no primeiro gol. Cara, nós não usamos uma jogada igual ao primeiro gol do Brentford até agora, nessa temporada, usando o Gyökeres, como o Brentford usou o Chad nesse primeiro gol, que foi um bom passe em profundidade do Igor Thiago, bom passe em profundidade, e o Chad brigou com o zagueiro, chegou cara a cara no gol e meteu pro gol, cara. A gente não fez uma vez isso na temporada, tendo o Gyökeres no elenco. Cara, isso é um crime. É um crime. A gente precisa usar o Gyökeres assim. É só ver esse lance e tentar reproduzir. Mas vamos lá. Foram 3 gols do Chad, olha aí, hat-trick, e 1 gol contra do Petrovic para o Brentford. E, como eu já disse, né, o gol do Bournemouth foi do Semenyo. E foi pouco, tá? O Brentford amassou o Bournemouth. Era pra ter sido muito mais, cara. Foi absurdo esse jogo. E aí, com o resultado, os Bees ficam em 8º com 26 pontos e pegam o Tottenham em casa na próxima rodada. Já o Bournemouth cai pra 15º com 22 pontos e pegam o Chelsea fora de casa na próxima rodada. Agora vamos para Burnley 0, Everton 0. E aqui não tem nada pra ver, tá? Só uma chuva de gols perdidos dos dois lados. E uma atuação absurda do Dubravka, tá? Pegou demais. Com o resultado, o Burnley permanece na zona de rebaixamento em 19º com 12 pontos e pega um Newcastle em casa na próxima rodada. Já o Everton fica em 12º com 25 pontos e pegam o Forest fora de casa na próxima rodada. Aí vamos para Liverpool 2, Wolves 1. Eu tinha dito que seria 2-0, pelo menos acertei o vencedor. Mas, cara, foi um jogo
Não achei que o Liverpool jogou mal, tá? Não é isso. Mas eu esperava mais. Esperava mais do Liverpool, principalmente contra o Wolves, no Anfield. Mas a gente não pode falar muito, né, sobre enfrentar o Wolves em casa. Mas assim, o Wolves deu muito trabalho, tá? Chegou várias vezes com perigo, inclusive fez um gol, né? E o Liverpool até chegou algumas vezes ali no primeiro tempo, mas, como eu disse, menos do que eu esperava. Só que, aos 40 minutos, sai o primeiro gol do Liverpool numa jogadaça do Frimpong pela direita. Ele entra na área, rola pra trás a bola e o Gravenberch vem batendo de primeira no mesmo canto. Cara, golaço do Liverpool. E logo em seguida, mais uma boa jogada do Liverpool, agora com o Ekitike. Ele vem carregando a bola da esquerda pro meio, dá um passe em profundidade pro Wirtz, os papéis se invertendo aí, né? E aí o Wirtz marca o seu primeiro gol na Premier League, finalmente, né? Cara, e pra ser justo, ele jogou bem, tá? Mais uma partida boa do Wirtz, até do Ekitike também, mais uma boa partida do Ekitike. O Gravenberch estava bem também, o McAllister jogou ok, só que no segundo tempo o Wolves consegue seu golzinho, né? Aos 51 minutos, numa cobrança de escanteio, o Orokodare sobe bem, cabeceia firme, mas o Alisson defende, né? E aí no rebote, a bola sobra no pé do Santiago Bueno, que só empurra pro gol. E o Liverpool, apesar da vitória, cara, não convenceu. Não convenceu, mas como eu tenho dito aqui pra todos os times, cara, o importante é vencer. Principalmente quando você quer sair dessa fase ruim também, né? E muito importante, eu já tinha falado isso, né? Vai ser a terceira vitória consecutiva do Liverpool em muito tempo, né? Acho que desde o começo da temporada. E isso é muito importante para a confiança do time. E, de novo, não achei que o Liverpool jogou mal. Teve muitos momentos de brilho individual, né? Já falei, né, do Ekitike, do Wirtz, do McAllister, do Gravenberch, mas sei lá, eu sinto que o sistema defensivo não é nem um ou outro, sabe? Não é nem, o Van Dijk foi mal. O sistema em si, defensivo, não me passa confiança, cara. Como eu falei, o Wolves chegou algumas vezes, e às vezes até com certa facilidade, sabe? Pô, o gol de escanteio mesmo, o cara subiu praticamente sozinho, o Orokodare. Então, cara, precisa melhorar muito ainda, tá? Esse Liverpool. Apesar disso, com a vitória, o Liverpool sobe para quarto lugar, com 32 pontos, e pegam o Leeds em casa na próxima rodada. Já o Wolves é sem esperança, né? Sem esperança. São 18 rodadas, sem uma vitória sequer. E, repito, infelizmente, já estão rebaixados na Premier League. 2 pontinhos, firmes e fortes ali na lanterna do campeonato. E na próxima rodada eles pegam o United fora de casa. Aí vamos para o West Ham 0, Fulham 1. Eu disse que seria 3-1 pro Fulham, pelo menos acertei o vencedor, né? Mas foi um jogo cheio de oportunidades perdidas, tá? E o gol do Fulham saiu aos 85 com o Jimenez, mais uma vez, olha aí. Segundo ou terceiro jogo seguido fazendo gols aí o Jimenez. E aí com o resultado, o West Ham fica em 18º na zona de rebaixamento com 13 pontos. E eles pegam o Brighton em casa na próxima rodada, tá? Já o Fulham fica em 10º com 26 pontos e pegam o Crystal Palace fora de casa na próxima rodada. Aí vamos para Chelsea 1, Aston Villa 2. Eu diverti o placar, achei que seria 2-1 pro Chelsea, mas galera, eu me senti vendo um jogo do Arsenal, tá? Se você é torcedor do Chelsea, você sentiu um pouco da frustração que nós Gunners temos sentido, porque o tanto de oportunidades que o Chelsea criou no primeiro tempo e perdeu, cara, absurdo, tá? Absurdo. Era pra ter saído desse primeiro tempo com pelo menos 2-0, cara. Pelo menos 2-0. Criou muitas oportunidades. Pra vocês terem uma noção, a primeira chegada, né, o primeiro chute a gol do Villa foi aos 47, né, nos acréscimos ali do primeiro tempo, com uma falta meio sem sentido, assim, de muito longe. Eu não sei se foi o McGinn que cobrou direto pro gol e aí contou como finalização, né? Mas, cara, o Villa não fez absolutamente nada nesse primeiro tempo. Nada. Foi domínio total e completo do Chelsea. Até mais ou menos perto do gol do Villa, tá? Mas vamos lá. O gol do Chelsea saiu aos 37 minutos, meio sem querer, tá? Foi uma cobrança de escanteio do Reece James, bem fechada assim. E a bola bateu, sério, o João Pedro não entendeu o que aconteceu no lance, a bola bateu nele e entrou. Mas, cara, eu achei que o Martinez foi tão mal nesse lance, tão mal, se ele tivesse saído ele conseguiria ter tirado a bola, mas ele ficou meio que esperando a definição do lance e a bola acabou entrando. E olha aí, isso é uma arma interessante pra gente tentar voltar a usar, tá?
o Martinez realmente sai meio mal do gol. Então a gente precisa aproveitar mais isso, muito por conta também da volta do Magalhães ao time, né? Vamos ver se a gente consegue voltar a fazer gols de escanteio. Mas voltando ao jogo do Chelsea. O segundo tempo começou como foi o primeiro, tá? O Chelsea em cima, criando oportunidades. Pra ser justo, o Villa criou mais também, tá? No começo do segundo tempo, criou uma ou duas oportunidades ali de gol. Só que o jogo começou a virar ali por volta dos 58 minutos, mais ou menos, por causa do Unai Emery. Ele fez uma substituição tripla. Colocou Watkins no lugar do Buendia, Sancho no lugar do Malen e o Onaná no lugar do McGinn. E os três entraram muito bem, tá? E o jogo já virou completamente, tá? Porque logo em seguida das substituições, o Villa já chegou com mais perigo e o Sancho fez uma boa defesa. Só que aí aos 62, o Morgan Rogers dá um passe em profundidade muito bom pro Watkins, que não perdoa. Gol de empate do Villa. Só que o gol, cara, foi um gol de pura sorte, tá? Pura sorte também. Porque ele finaliza, a bola bate do Sanches, volta nele, bate no joelho dele e entra. Cara, tá vendo o que eu falo às vezes sobre a fase dos times ajudar um pouquinho também, né? Porque a gente tem dito que o Arsenal finaliza mal, né? Principalmente ali no jogo do Crystal Palace pela Carabao Cup. Só que, cara, o goleiro foi bem demais. E olha esse gol do Villa. Vê aí depois os melhores momentos. Cara, que gol bizarro, cara. Ficou bizarro. Muita sorte do Ollie Watkins, tá? Ele não precisou finalizar bem pra fazer o gol, tá vendo? Tá vendo como não é preto e branco a parada? Tá vendo como tem contexto as coisas? Não é só, ai, tá perdendo muito gol. Cara, às vezes falta um pouco de sorte também, cara. E isso aqui foi pura sorte, tá? Mas aí o Villa engrenou de vez, porque logo em seguida, outra boa jogada do Watkins, dessa vez ele veio também trazendo a bola pelo meio, e aí ele abriu o jogo pro Madsen, que entrou na área, deu um chutaço para uma outra boa defesa do Sanches. Depois o Watkins perdeu mais um gol, o Rodgers bateu uma falta perigosa. Mas aí, aos 84, o Watkins mais uma vez para virar o jogo pro Villa. Dessa vez, cobrança de escanteio, ele sobe de cabeça e faz 2-1. O Sanches ainda fez mais 2 ou 3 defesas no jogo. Mas olha só, o Villa jogou mal, tá? Por mais de um tempo. Só foi entrar no jogo pra valer depois das substituições do Emery. E assim, isso também é mérito do time, tá? O time é muito resiliente, cara. É muito resiliente. Eles não desistem de uma jogada, sabe? Mesmo eles mal, eles não facilitaram o jogo pro Chelsea, não. O Chelsea tava bem, realmente. Contaram com a sorte um pouco? Sim, mas muito por mérito deles, né? É o que eu falei. Eles estavam martelando. Depois das substituições do Emery, que também, né? O Emery tá mandando muito bem, cara. Ele tá usando o elenco perfeitamente, né? Ele vê que não funcionou, cara, 3 substituições na lata, né? E ele não tem morrido com nenhuma substituição a fazer. Ao contrário do Arteta, né? Que na maioria dos jogos aí, às vezes faltam 2 pra ele fazer e ele morre, vai até o fim do jogo sem fazer. Cara, parece que falta confiança, né? Dele no resto do time, né, nos reservas. Mas, cara, eu disse no review da rodada passada e vou repetir aqui. Será que isso é sustentável, mano? Será que o Villa consegue aguentar esse tipo de jogo? Porque, cara, são jogos muito intensos que o Villa tem feito. E tudo bem, o Emery tem usado bem o elenco, mas, cara, é muita correria. Eles têm contado também com muita precisão nas finalizações, sabe? Eles não finalizam tanto assim pra terem feito tantos gols ultimamente. Inclusive, eu vi uma parada que eles estão com o XG, né, os gols esperados, sempre abaixo de 2 nessas últimas partidas. Olha que bizarro. Eu acho que isso não é sustentável, galera. E tomara que acabe na próxima rodada. E aí o Chelsea, cara, não tem nem o que dizer. Os caras jogaram bem e estão com o mesmo defeito de Arsenal e United. Não estão sabendo finalizar as jogadas. E faltou sorte. É isso, faltou sorte pro Chelsea. Eu achei que eles jogaram muito no primeiro tempo, jogaram muito bem, e aí faltou calibrar o pé, faltou um pouquinho de sorte, e cara, foi um dos resultados mais injustos que eu vi ultimamente na Premier League, tá? Esse 2-1 pra o Aston Villa. E aí, com o resultado, o Chelsea sai do G4, tá? Agora em quinto lugar com 29 pontos, e vão pegar o Bournemouth em casa na próxima rodada. Já o Villa segue em terceiro agora com 39 pontos, e na próxima rodada pegam o Arsenal fora de casa, e como eu disse, esse jogo vai ser uma guerra, galera. Vai ser uma guerra e espero que o Arsenal saia vencedor. Aí vamos para Sunderland 1, Leeds 1. Eu falei que seria 2-2, então acertei o empate, né? O Adingra fez um golaço pro Sunderland, tá?
passe do Xhaka. E o gol do Leeds veio de uma boa jogada do Aronson e mais um gol do Calvert-Lewin, hein? Olha aí, cara, fase incrível do Calvert-Lewin. Com resultados, os Black Cats ficam em sétimo com 28 pontos e enfrentam o City em casa na próxima rodada. Por favor, Black Cats, por favor, vamos pra cima do City? Pelo menos um empatezinho seria perfeito. Já o Leeds fica em 16º com 20 pontos e pegam o Liverpool fora de casa na próxima rodada. E aí vamos para o último jogo da rodada, que foi Crystal Palace 0, Tottenham 1. Eu tinha apostado num 1-1 e, cara, de novo, se existisse justiça, provavelmente teria sido 1-1, tá? Talvez até vitória do Crystal Palace, porque eu achei que o Crystal Palace jogou o suficiente pra isso. Só que olha só, o Richarlison jogou muito, tá? Richarlison, o nosso atacante do Hexa. Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Mas olha que interessante, eu vi outra estatística aqui. O Tottenham tem uma das melhores taxas de conversão da liga, ou seja, é um dos times que precisa de menos chutes pra fazer os gols. Mas vamos lá, vamos falar do jogo aqui. Foi um jogo pegado, tá? O Palace não deu muito espaço pro Tottenham no começo, mas aos 16 minutos, gol do Pombo, olha só. Só que tava impedido. Mas iria entrar pra essa estatística que eu acabei de comentar, porque ia ser a primeira chegada do Tottenham e um gol já. Mas estava impedido, né? Na origem da jogada, o Bergvall estava impedido. E aí, gol foi bem anulado. Depois disso, o Crystal Palace chegou várias vezes com perigo, principalmente com o Mateta. O Wharton também estava jogando muito bem, tá? O Devaney também jogando muito bem. Mas eles estavam com o pé completamente descalibrado, errando tudo. Quase não acertaram o gol do Tottenham. Aí aos 42, escanteio pro Tottenham, a bola sobra assim no alto. O Richarlison ajeita de cabeça pra trás, assim. E aí o Art Gray só empurra pro gol, fazendo o único gol do jogo. E no segundo tempo foi muito parecido. O Palace em cima, criando várias oportunidades, mas errando o gol em todos. Aí aos 75, mais um gol do Richarlison. Mais um impedimento. Caraca, o Pombo não dá sorte, né, cara? E ele sai comemorando ainda. Puta, vergonha alheia, cara. Mas depois o Richarlison ainda teve mais uma chance, mas aí ele chutou em cima do goleiro. E aí o Odobert chutou na trave em mais uma jogada do Richarlison. Dessa vez ele ajeitou de cabeça pro Odobert. E depois o Bentancur também teve uma boa chance para ampliar no final, mas o Henderson fez uma defesaça. E foi isso. Vitória dos Spurs, que não convence ninguém, né, galera? Como esse time é estranho, cara. Como é estranho. Mas, repito aqui, tá? 3 pontos são mais importantes do que qualquer performance. Olha o caso do Chelsea, né? Jogou muito e perdeu a partida. Melhor você somar 3 pontos e tentar jogar melhor depois do que ficar perdendo partida jogando bem. E pro Tottenham, né, mais importante ainda para eles tentarem sair da parte de baixo da tabela, né, e tentarem almejar alguma coisa ali, alguma vaga de alguma competição europeia, sei lá. Só que, cara, para eles fazerem isso, precisam melhorar demais, gente. O time é muito estranho, cara. É muito estranho. Eles não conseguem criar jogadas, sabe, boas, assim. A jogada desse lance do Bentancur foi boa, mas foi lá pro final do jogo, cara. Não sei se o Thomas Frank aguenta ficar até o final dessa temporada não, hein? Eu acho que esse cara sai antes. E aí, falando em precisar melhorar, né? O Palace também, né, cara? Não tem se ajudado, tá? Já são 5 jogos sem vitórias e segue caindo na tabela, né? Agora eles estão em 9º lugar, com 26 pontos, e pegam o Fulham em casa na próxima rodada. Já o Tottenham sobe um pouquinho, agora eles estão em 11º com 25 pontos e pegam o Brentford fora de casa na próxima rodada. E essa foi a 18ª rodada da Premier League. E aí, como sempre, depois do review da rodada, a gente dá uma olhadinha na tabela pra ver como ela ficou, né? E como eu disse, né, galera, a gente tá desgarrando aqui, né? O top 3 aqui já tá desgarrando bem de Liverpool e Chelsea. E olha só, o Liverpool volta para o G4 depois de também Deus sabe lá quando. Só que olha só, o quarto está a 10 pontos do primeiro colocado. Então já era, né? Já tá bem desgarrado aqui. E aqui embaixo também tá começando a desgarrar, né? Porque ó, o Forest já tá com 18, 5 acima do West Ham, que é o próximo na zona de rebaixamento. Então essa briga aqui vai ser muito interessante, né? Essa briga aqui de baixo. E essa briga aqui, galera, de quarto, quinto lugar, vai ser absurda. Porque, ó, eu realmente acho que desde Brighton, talvez até Newcastle, tá?
tem a chance aqui de brigar ali para quinto lugar. Porque, querendo ou não, gente, ainda falta mais um turno inteiro, né? Nem encerramos esse turno ainda falta uma rodada. Então é muita coisa para acontecer. E eu só espero que no final, pelo menos nessa parte da tabela aqui, ó, aqui em cima, ela fique assim. Tá? Lá em maio, até o finalzinho. Come on, Gunners, come on. É isso, galera. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa rodada, que teve alguns jogos malucos, outros nem tanto, né? Uns jogos meio sem graça também. E o que você espera pra próxima. Que, aliás, eu vou lançar também o review da partida, tá? Esses vídeos aqui vão ficar um embolado um em cima do outro, né? Porque eu voltei de viagem, acabou embolando um pouco. Mas assistam aí, galera, os vídeos pra dar uma força pro canal. Aliás, curte o vídeo, inscreva-se no canal. Dá aquele hype pra gente alcançar cada vez mais gente, compartilha com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo e não esquece de dar uma força pro canal clicando aqui nos links daqui de baixo de Amazon e Magalu para você garantir o seu presente de final de ano, beleza? Ah, e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade do canal também, né? Vambora, galera! Já para a próxima rodada, que é a última rodada do primeiro turno. E eu espero que terminemos esse primeiro turno ainda na liderança do campeonato. Então, por enquanto, segue o líder. Come on, you Gunners!